Olá, como vai? Vamos abrir o nosso livro Vem Voar Interdisciplinar na página 172 e hoje nós vamos conhecer um pouco mais de cada bioma do nosso imenso Brasil. O primeiro deles é a Caatinga. Na vegetação da Caatinga predominam arbustos e árvores que ficam distantes uns dos outros, em um solo com pouca vegetação rasteira e bastante pedregoso. As temperaturas são altas e há períodos de seca que podem durar por tempo indeterminado. Muitas plantas da caatinga apresentam características como raízes profundas, que alcançam a água do subsolo, ou folhas modificadas que diminuem a perda de água. Isso permite a elas sobreviver em época de seca. Alguns dos animais que vivem na caatinga são veado catingueiro, calango de cauda verde, tatu-bola, ariranha azul, sagui, jacu, macaco prego do peito amarelo, jacaré de papo amarelo, mocó, jaguatirica, onça parda, etc. E uma das aves é a gralha cancã, que ela tem um grito alto e bem característico, e ela recolhe as folhas secas que ficam no chão para colocar no fundo dos ninhos e proteger os ovos. Ameaças à caatinga. A principal ameaça à caatinga é o desmatamento, mas não é a única. A caça e o tráfico de animais são outras ameaças. A ararinha azul, por exemplo, foi muito caçada para venda como animal de estimação até em 2000 ser extinta na natureza. Agora só existem em cativeiro. O nome caatinga vem do tupi. É uma língua indígena e significa mata branca, em uma referência ao aspecto esbranquiçado da vegetação frequentemente atingida pela seca. Página 173, agora nós vamos conhecer um pouquinho do cerrado. O cerrado é um bioma bastante diversificado. Em partes dele predominam árvores mais altas e o ambiente é mais úmido, assemelhando-se às florestas. Em outras partes, a vegetação é mais dispersa, há muitas árvores baixas e arbustos e o ambiente é mais seco. O clima é quente e alterna períodos secos e de chuva ao longo do ano. Há queimadas naturais, principalmente na estação das chuvas, quando há ocorrência de raios. No cerrado, encontramos uma grande diversidade de animais, como o lobo-guará, a ariranha, a anta, o tamanduá-bandeira, a ema e a arara canindé. Ameaças ao cerrado. Para limpar o terreno e adequá-lo à prática da agricultura e da pecuária, o ser humano provoca queimadas mais intensas que as naturais no cerrado. As naturais são as provocadas por raios. Isso ameaça a vida das plantas e dos animais da região. A exploração da madeira e a mineração também são fatores que ameaçam as espécies de plantas nativas. Como nós podemos ver aqui, a vegetação do cerrado no município de Olhos d'Água, no estado de Minas Gerais. Troncos retorcidos e raízes profundas auxiliam as árvores a obter a água do solo e a sobreviver às queimadas. Página 174, agora é a vez do Pantanal. Em geral, a vegetação do Pantanal é aberta, variando de acordo com o local de ocorrência. Nas regiões próximas aos rios, destaca-se a vegetação rasteira e de plantas aquáticas. Nas regiões intermediárias, podemos encontrar arbustos e nas regiões mais distantes dos rios, há árvores de pequeno e médio porte.
Vamos à primeira atividade, número 4. Observe este trecho do Pantanal em 2 momentos. O que é possível perceber? Nós podemos ver, na primeira imagem, a vegetação do Pantanal na época da seca, quando falta chuva. E, na segunda imagem, a vegetação do Pantanal na época das cheias, quando chove bastante. Então, nós podemos observar a mesma região com e sem água. A região é marcada por 2 estações, como nós vimos nas imagens acima, o período de cheias e o período de seca. Durante a cheia dos rios, muitas áreas ficam alagadas. Esse fenômeno é de extrema importância para a riqueza da vegetação, pois as águas trazem nutrientes para o solo. No Pantanal vivem animais como tuiuiu, jacarés, tucanos, papagaios, tatus, o coati, a onça parda, a onça pintada, entre outros. Nós podemos ver aqui os tuiuius, que é uma ave típica de lá do Pantanal. Ameaças ao Pantanal. O desmatamento para a prática da agricultura e da pecuária pode alterar as margens dos rios e prejudicar os ciclos de secas e de cheias. Página 175, Pampa. No Pampa, as temperaturas são altas no verão. No inverno, mais úmido, venta muito e chega a gear. O Pampa não é formado apenas de plantas rasteiras semelhantes à grama. Ao longo dos rios, encontramos árvores de maior porte e há ainda áreas com arbustos. No Pampa, podemos encontrar uma grande diversidade de animais, como o jacu, a jacutinga, o mono carvoeiro, o macaco prego, a onça pintada e o gato dos pampas, como nós podemos ver na imagem. Agora pausem o vídeo e respondam a questão 5, completem o texto com as palavras que faltam referente ao Pampa na questão 5. E aí nós voltamos ao vídeo para conferir. Vamos conferir. Número 5. Complete o texto abaixo com as palavras mais adequadas. O Pampa é um bioma localizado na região sul, como nós podemos ver no mapa da página 171. Então, na região sul do Brasil, esse bioma não tem as mesmas características em toda a sua extensão. Em algumas partes é composto basicamente de vegetação rasteira, já em outras pode apresentar alguns arbustos e árvores. Então aqui é pampa, sul e vegetação. Ameaças ao Pampa. As chamadas florestas artificiais, que são plantações de árvores para a indústria da celulose, que é uma estrutura das plantas usada para fabricar papel, estão entre as principais ameaças à vegetação nativa do Pampa. Isso porque as árvores plantadas não deixam a luz do sol chegar até a vegetação nativa, que não consegue sobreviver debaixo dessas árvores. O cultivo de soja e de trigo e a criação de gado de maneira não sustentável também destroem a vegetação. Pampa é uma palavra de origem indígena que quer dizer região plana. Página 176, Mata Atlântica. A Mata Atlântica inclui as florestas próximas do litoral brasileiro, que se estendem pelo interior do país. A maior parte dessa vegetação foi modificada pela ação humana. As áreas que restaram de Mata Atlântica são constituídas por uma vegetação fechada, com muitas árvores de diversos tamanhos, plantas rasteiras, trepadeiras e algumas que vivem sobre outras plantas, como as bromélias e as orquídeas. Aqui nós podemos ver uma bromélia e como ela armazena água no centro. E ela serve também de local de alimentação e de reprodução de alguns animais. Número 6. Observe as fotografias desta página e compare com as imagens da página 172, que é a Caatinga. Que diferenças você observa entre a vegetação da Mata Atlântica e da Caatinga?
Na Mata Atlântica, a vegetação é mais fechada, com árvores de vários tamanhos e perto uma das outras, como nós vemos na imagem acima. E na Caatinga, as árvores são mais espalhadas e têm mais espaços livres. Página 177. A Mata Atlântica é um bioma com uma diversidade de animais muito grande. Podemos citar alguns exemplos, como o mico-leão-dourado, o bicho-preguiça, a jaguatirica, as jararacas, a onça-pintada, a capivara e muitas espécies de insetos. Número 7. Leia o que diz a menina. Você concorda com a afirmação dela? Explique. Vamos ler. A Mata Atlântica é um bioma com pouca vegetação, poucas árvores espalhadas e só com algumas espécies de animais. Pelo que nós lemos sobre a Mata Atlântica, isso é verdade ou não? Você concorda ou não? Com certeza não dá para concordar, porque a Mata Atlântica é um bioma com bastante vegetação e com uma grande variedade de animais. Graças a Deus, né? Ameaças à Mata Atlântica. O desmatamento da Mata Atlântica data do início da colonização do Brasil, em virtude da exploração de pau-brasil e da produção de cana-de-açúcar. Tempos depois, as áreas no litoral, onde originalmente se encontrava a Mata Atlântica, foram gradativamente devastadas para dar lugar às vilas e cidades. Outra ameaça a esse bioma é o comércio ilegal de animais silvestres. Muitos não resistem e morrem sem chegar ao seu destino. Muito triste isso. Temos que mudar essa realidade. Página 178, Floresta Amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta do Brasil e parte dela se estende até países vizinhos. O clima dessa região é quente e com bastante chuva ao longo do ano. Número 8. Observe a fotografia no final desta página de parte da floresta amazônica vista de cima. O que é possível ver? Observando aqui a imagem, nessa página da floresta amazônica, nós podemos ver que é uma mata muito fechada e só podemos ver de cima as copas das árvores. A vegetação dessa floresta é composta de árvores altas e variadas que crescem muito próximas umas das outras, caracterizando uma floresta fechada. Também fazem parte dessa vegetação as plantas que se apoiam sobre outras, como samambaias, orquídeas e trepadeiras. Algumas dessas plantas têm raízes que chegam até o solo e são chamadas popularmente de cipós. E na floresta amazônica também encontramos a famosa Vitória régia. Ela é a planta símbolo da região da floresta amazônica. Página 179. Na floresta amazônica vivem muitas espécies de animais e de plantas. A essa variedade de espécies se dá o nome de biodiversidade. Alguns dos animais que habitam a floresta amazônica são arara canindé, onça-pintada, anta, macaco, uacari vermelho, surucucu e boto cor-de-rosa. Nós podemos ver aqui na imagem as araras canindé e o macaco uacari vermelho. Número 9. A floresta amazônica e a Mata Atlântica são biomas semelhantes, parecidos. Que semelhanças são essas?
Vamos pensar um pouquinho em tudo que estudamos sobre esses dois biomas maravilhosos? Bom, as duas florestas têm árvores altas, muitos rios e uma rica biodiversidade, ou seja, uma grande variedade de plantas e animais. As duas têm temperaturas altas e chove muito nos dois lugares. Ameaças à floresta amazônica. Uma das maiores e mais constantes ameaças que a floresta amazônica enfrenta, infelizmente, também é o desmatamento. Na floresta amazônica, as árvores são retiradas para uso da madeira, para dar lugar a atividades agrícolas ou para abrir áreas para pastagem de gado. Muitas espécies de animais estão ameaçadas de extinção pela caça e pela comercialização não permitidas. E se as pessoas não se conscientizarem, isso pode piorar. Nós temos que fazer a nossa parte e lutar por todos os biomas do nosso país. E a nossa aula de ciências vai terminando por aqui. Eu espero que tenha sido muito legal essa aula, que você tenha aprendido muito. E até a próxima. Um grande beijo.